Olha, o primeiro teste real da Bolsa Brasileira diante do risco eleitoral de 2026 já cobrou seu preço aqui no mercado financeiro. Durante o mês de maio, os investidores estrangeiros retiraram mais de 9 bilhões 600 milhões de reais da B3. Um movimento de demandada que acendeu o alerta para o desempenho do nosso índice Bovespa e provocou volatilidade também no mercado de câmbio. Com a chegada de junho, as perspectivas para as ações e também para o mercado de câmbio, para o dólar, ficam ainda mais dependentes dessa sensibilidade política e econômica. Para a gente analisar o desempenho dos ativos em maio e o que esperar para o mês de junho, a gente conversa agora com o diretor de análise da Zero Markets Brasil, Marcos Praça. Marcos, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Vitor. Bom dia a todos. Bom dia, Vitor. É um prazer participar. O prazer é todo nosso. Marcos, queria começar te perguntando exatamente sobre essa mudança, essa virada. Porque a gente tinha um movimento bastante interessante, desde principalmente o início da guerra no Oriente Médio, com os investidores, inclusive num movimento bastante surpreendente, uma feição bastante significativa em relação ao mercado brasileiro, também ao mercado de câmbio, evidentemente também papéis de renda fixa. Eu queria entender o que mudou no meio do caminho e, evidentemente, se a gente pode colocar todas essas justificativas no andamento do cenário eleitoral e, evidentemente, a gente vai aprofundar um pouquinho mais essa discussão nos movimentos que tangem exatamente a política brasileira. Mas eu queria entender se dá para colocar tudo na conta da eleição entrando no radar dos investidores. É curioso porque parece que a gente começou a sonhar, né, que todo mundo estava olhando para o nosso mercado de ações. De repente, nem o brasileiro estava acreditando muito. Provavelmente muita gente ficou fora dessa alta do índice Bovespa, justamente por ser um pouco cético em relação ao nosso mercado, a um cenário eleitoral. A gente sabe como é que funciona o Brasil, tem muitas medidas populistas para tentar se eleger e acaba atrapalhando o fiscal. Só que o gringo quis, o gringo estava olhando para a gente e a gente acabou ficando um pouco mal acostumado. O saldo ainda está positivo. A gente tem janeiro, 26 bilhões de entrada, fevereiro, 15 bilhões, março, 11 bilhões, abril ainda começou a ter uma saída, mas ainda fechou positivo em 14 bilhões. E aí agora maio veio essa saída absurda ali. O saldo ainda está positivo no ano, em cerca de 40 bilhões. Porém, agora, sem dúvida nenhuma, acabou aquele céu de brigadeiro que nós estávamos. Bom, a UBS soltou um relatório, ela mudou a recomendação para o Brasil para atrativo, de neutro para atrativo, em junho do ano passado. Foi justamente quando começou a ter essa alta, ter essa entrada de fluxo estrangeiro. E agora, recentemente, ela mudou a recomendação de atrativa para neutro novamente, citando justamente eleições, né, o ciclo da Selic que está comprometido. Vamos combinar, começou um ciclo de cortes de uma Selic extremamente alta, uma das taxas de juros reais mais altas do mundo, porém, são cortes de 0,25 com os juros futuros subindo, que não tem mais expectativa de que vai engrenar esse ciclo de cortes aí. E também citou, e o UBS citou também, um fiscal mais frouxo, muito por causa, claro, de um ano eleitoral, né? Medidas populistas. Então, acaba que tudo isso criou um mal-estar ali. A gente, claro, tem um cenário macro fazendo o preço, né? Tem o fluxo estrangeiro, além do fluxo estrangeiro, tem esse petróleo que atrapalha a inflação, acaba afetando o ciclo de corte, o cenário eleitoral. Tem, por exemplo, o PCA 15 da semana passada já subiu para 4,64 a inflação anual, já está acima do teto da meta, né? O foco já está revisando para cima, já está acima de 5 a revisão do foco para a inflação. Então, não é um cenário que já está mais tão acomodado e o investidor estrangeiro acaba saindo. E, curiosamente, também, eu vejo talvez uma correlação em relação à questão de ações de tecnologia, principalmente as americanas. Ano passado se falava muito em bolha, deu a impressão de que estavam saindo, desmontando um pouco a operação em tecnologia por risco de bolha e movendo para mercados emergentes, só que agora acabou a narrativa. Novamente temos uma bolha de tecnologia inflando e aparentemente, diante dos balanços trimestrais do primeiro trimestre dessas ações, o investidor não está mais nem aí para o valor e está comprando já. Agora o botão de compra que estava vindo para Brasil, mercados emergentes, agora o botão está ativado novamente para tecnologia e nem aí para os múltiplos, nem aí para o risco de bolha novamente, aí como era
no ano passado. Agora estão comprando sem medo. Até por essa concentração, né, dos nossos ativos, evidentemente um peso muito significativo de poucos papéis listados no nosso principal índice da Bolsa Brasileira. Marcos, queria falar um pouquinho sobre o cenário eleitoral. No mês passado a gente teve a publicação de áudios trocados entre o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, com o banqueiro Daniel Vorcaro, mostrando exatamente essa relação que, aparentemente íntima entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro. Eu queria entender o quanto essa divulgação da troca de mensagens impactou também os mercados, colocando de vez, podemos classificar assim, as eleições na pauta dos investidores brasileiros, internacionais e evidentemente brasileiros, preocupados com o nosso mercado nacional? No caso, impacta completamente muito, né? Como você pode ver, a recomendação, inclusive, de um banco suíço acaba mudando, citando justamente isso, né? O estrangeiro provavelmente ele não vai tão a fundo para entender o que está acontecendo, mas ele vê esses cenários, essa troca de farpas, essa briga interna em relação ao cenário, e isso acaba sendo muito extremamente negativo, né? São escândalos, então as eleições agora viraram um palanque de acusações, né? De trocas como eu falei, de farpas. Então, isso, sem dúvida nenhuma, acaba denegrindo a imagem aí do Brasil de um modo geral, né? Os fundamentos, as nossas empresas apresentaram fundamentos bons aí no balanço. Mas, né, apesar do mercado costumar olhar muito fundamento, no curto prazo, o fluxo ele vai ser mais importante que fundamento. Então, o investidor ele acaba estrangeiro, né, falando. O brasileiro já era cético quanto a isso, já realmente já está vacinado desse problema e acaba não comprando esse risco, né? Mas o investidor estrangeiro estava aumentando, né, a exposição ao Brasil, aí até o ponto que agora realmente caiu na real, acho que está conhecendo melhor, né, a partir do momento que o dinheiro dele estava aí com a gente, estava investido no nosso país, ele acaba olhando um pouco com mais carinho e acaba vendo, começando a enxergar, com o tempo vai passando, esses tipos de problema, esses escândalos. Então, sem dúvida nenhuma, o mercado eleitoral entrou com todo, virou um dos principais drivers aí agora da nossa bolsa. Apesar do cenário macroeconômico estar fazendo muito preço, ser o principal, sem dúvida nenhuma, as eleições, o cenário eleitoral está entrando no radar. E agora ainda temos o problema, sem dúvida nenhuma, do fiscal também, que agora, como eu falei, é um ano de medidas populistas, então tem que lidar com essas duas situações. Tanto esses riscos eleitorais em relação aí a vários escândalos aparecendo em relação aos candidatos, quanto também o risco fiscal aumentando, problemas fiscais com medidas populistas. Marcos, você menciona o cenário fiscal, evidentemente isso está no radar dos investidores, mas eu queria perguntar sobre exatamente a disputa eleitoral. Tanto o presidente Lula quanto as perspectivas apresentadas pelo senador Flávio Bolsonaro num eventual governo, né, no seu plano de ação, um plano de governo, não seriam nenhum dos dois, né? Seria um novo governo, alguma coisa muito inédita. Até porque Jair Bolsonaro, pai do senador, já foi presidente, a gente sabe mais ou menos o que esperar. Ele disse que repetiria, inclusive, boa parte das políticas do pai, a política econômica engendrada lá pelo Paulo Guedes, etc. E o presidente Lula, a gente está vivendo um terceiro mandato do presidente Lula, um quarto mandato do PT. Eu queria entender exatamente o que o mercado está temendo, ou pelo menos está precificando. Tem-se uma narrativa, né, de que um candidato da direita teria mais um apelo fiscal, né, um cuidado maior ali, um cuidado melhor pelas contas públicas, né, e o da esquerda menos, né, tem um afrouxamento fiscal maior. Mas isso é uma coisa mais na teoria. Na prática, o que a gente está acontecendo, né, mesmo, é que, basicamente, as eleições, o próprio Lula falou, né, na semana passada, que antigamente, quando ia ter um debate, alguma coisa do tipo, ia lá, os candidatos cumprimentavam e tinha um debate ali comum, né? Conversava sem muitos problemas, sem muita troca de farpas, mas uma coisa mesmo tomando conta ali, falando das propostas do governo.
Hoje em dia, não, né? Agora o cenário está um pouco mudando. Agora o que ganha é ficar um brigando com o outro, um acusando o outro, até cadeirada acontece. Então, são problemas realmente que são coisas da atualidade. Mas ainda fica aquela coisa da narrativa, né? Ainda tem aí, sim, lá no fundo, quando vai ficar aquela coisa assim, e aí, direito, um governo mais de direita, um governo mais de esquerda, oposição, mantém o governo, entra essa questão mais filosófica quase da coisa, de que um faria de um jeito, outro faria de outro. Mas na prática, a gente sabe que não realmente, talvez, é mais do mesmo, não tem grandes propostas, é mais o que vai acontecer. Não se está se falando muito no que vai fazer, no que faria, fica mais realmente essa briga. Isso também está ficando feio ali para né, o nosso cartão postal ali do nosso país, e está fazendo o investidor sair. Realmente não está comprando esse risco político, esse risco fiscal aí não. Então, eu acredito que para os próximos meses vai continuar tendo uma saída aí de capital da Bolsa, muito por conta, principalmente quando vai chegando mais próximo aí das eleições. O Brasil sempre deixando a gente bastante cansado. Olha, a gente conversou aqui com o Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Marcos, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos.